Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. Segunda parte. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo. Continuação. Visitante. Eis o que te ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa pela contração de um músculo da perna. Donde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Allan Kardec. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião, e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação, às mesas falantes, da teoria indicada. A primeira é que é estranho, que essa faculdade se tenha tornado comum, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico. A segunda, que é preciso que haja robustíssima vontade de mistificar, para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso só resulte senão fadiga e dor a quem assim procede. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes, em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio, e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. Revista Espírita, junho de 1859, artigo Músculo estalante. O célebre cirurgião de que fala teria estudado o fenômeno da tipitologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras. E, notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que contribuem, para que as mesas falem, devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Ao menos, ele estudou o fenômeno da tipitologia em todas as suas fases. Verificou, por meio desse estalido muscular, se podia produzir todos os efeitos tipitológicos. Não, porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta, em pleno instituto. Esse juízo não será bastante comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que parece querer se apoiar para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quer validar, a menos que não vá bebê-los em fontes mais autênticas. Visitante. Entretanto, bem, vê que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje ninguém mais se ocupa com elas. Por que se dá isso, quando é uma coisa séria? Allan Kardec. Porque das mesas girantes, saiu uma coisa ainda mais séria. Uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais se ocuparam com elas. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo, e foi sucedido pelo da observação. O espiritismo entrou então no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas, sim, como meio de se instruir. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa séria, não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número.
Visitante. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, a princípio, seja movido pela curiosidade. Se só trabalham na presença de pessoas convictas, deixem que lhes diga, ensinem a quem já sabe. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido e outra estar disposto a se convencer. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam vir escutar humilhação, o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo, absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de se esclarecer, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais, que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito, e por muito tempo, que se descobre uma porção de provas, que escapam à primeira vista, sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com a intenção prevenida. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação. Ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente, ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiência sem resultado provável. Visitante. Enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz, que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja se esclarecer, como poderá fazê-lo, quando não lhe permite os meios para isso? Allan Kardec. Eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por intenção. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se só é aparente. Com estas perde-se o tempo. Porque, se elas não encontram logo o que parecem buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que vem, não é o suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos, e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhes fornecer evidências. A quem deseja se instruir, direi. Não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um de física, ou de química, atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que muitas vezes, as inteligências desses agentes, fazem todas as nossas previsões se frustrarem. Aqueles que acidentalmente poderiam ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam pouco compreensíveis para vocês. Instruam-se primeiramente pela teoria, leiam e meditem as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprenderão os princípios, encontrarão a descrição de todos os fenômenos, compreenderão a possibilidade deles pela explicação que elas lhes darão, e, pela narrativa de grande número de fatos espontâneos, de que pudeste ser testemunha sem os compreender, mas que lhes voltarão à memória, vocês se fortificarão contra todas as dificuldades que possam surgir, e desse modo formarão uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentar a vocês a ocasião de observar, ou operar pessoalmente, compreenderão, qualquer que seja a ordem, em que os fatos se mostrem, porque nada verão de estranho. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos, que dizem querer instruir-se, e, pela resposta que dão, é fácil conhecer, se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Segundo diálogo. O cético. Visitante. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar, de que acaba de falar. Como predisposição pessoal, direi que não sou a favor, nem contra o espiritismo, mas esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Entre as pessoas de meu conhecimento, há partidários e adversários dele. Tenho ouvido argumentos muito contraditórios a seu respeito, e me propunha submetê-lo a algumas das objeções, que foram feitas em minha presença, e que me parecem de certo valor, para mim ao menos, que te confesso a minha ignorância a respeito. Allan Kardec. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiser dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade, e sem pensamento oculto.
Entretanto, não tenho a pretensão de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer, e da qual resta ainda muito a aprender. Pois então, seria grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso, que não pode ser percorrido em algumas horas. Compreenda que me seria materialmente impossível repetir de viva voz, e a cada pessoa, em particular, tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria, para uso geral. Em prévia leitura cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis, e de provar um desejo sincero de instruir-se. Se, depois dela, ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio, e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se assim permitir, cuidemos por ora de algumas questões genéricas. Visitante. Assim seja. Tenha a bondade de chamar minha atenção, sempre que eu dela me afaste. Espiritismo e espiritualismo. Visitante. Em primeiro lugar, pergunto qual a necessidade da criação de novos termos. Espírita e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua comum e já compreendidos por todos nós. Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Allan Kardec. Desde muito a palavra espiritualista já tem uma acepção bem determinada. Acepção essa que nos é dada pela academia. Espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa, além da matéria, é espiritualista, o que não implica crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como poderá distinguir este daquele que tem esta crença? Somos obrigados a nos servir de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista espírita qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objeto, porque, sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos, e até combatê-los. Já há algum tempo, li num jornal, um artigo sobre uma obra filosófica, em que se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados, se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, havia utilidade em adotar termos especiais, para designar o que a eles se refere. Porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquela que Gale imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, alimentividade, afetividade, etc. Há pessoas que, por motivo de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas manobras, só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas, e têm sido empregadas nos Estados Unidos, desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram os termos espírita, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade, e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros.
Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão, se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o ponto de convergência da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola americana. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença a que chamais uma ciência, parece-me que é a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos concretos, não deveria ser a mesma na América e na Europa. Allan Kardec. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar a essência. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina, e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Diga-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não teve dissidências, até que seus princípios ficassem claramente estabelecidos. Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Cada qual não tem seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Cada descoberta, em qualquer ciência, não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-nos ao espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse uma teoria e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Onde estão hoje essas teorias primitivas? Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos, para que ficasse estabelecida, a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina, e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que, nesta como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa, que oferece um exemplo igual? O Espiritismo apresentou a 100ª parte das cisões que, durante tantos séculos, dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem. É realmente curioso ver as infantilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Isso não indica uma falta de argumentos sérios? Se eles tivessem tais argumentos, não deixariam de fazê-los valer. Qual recurso de se utilizam? Zombarias, negações, calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório. E a prova de ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável, é que nada pôde deter-lhe a marcha crescente, e que, apenas com 10 anos de vida, ele já conta tal número de adeptos, como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isto não é real, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem ser produzidos? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem. Allan Kardec. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? O que dizer da lógica daquele que julgasse que todo vinho de champanha fosse apenas água de Celtis, só porque se fabrica aquele tipo de vinho com água de Celtis? Isto é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Alguns prestidigitadores acreditaram que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica.
E todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: eis aí o que é o espiritismo. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que o espiritismo recebia naquilo um golpe mortal. Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as afirmativas de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar-se a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco atento, teria certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a buena dicha. Só a malevolência e uma rematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabate, nas quais se espera o soar da meia-noite, para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhece no quadro que tem diante dos olhos. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, e posso asseverar que nada vejo que se pareça com uma sessão de espiritismo. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas, e nelas nada encontrei que se assemelhe a isto. Se é aqui que veio colher argumentos para o teu artigo, assevero-te que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm bases mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos. Porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Alguns assuntos abordados. O que é espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Espiritualismo. Desenvolvimento da clarividência. Audiolivro espírita. Sessão espírita. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos espíritos. Reuniões espíritas. Espiritualista. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium espírita. Médiuns e espiritismo. Audiolivro.